E em São Bernardo do Campo, uma vitória até este momento do prefeito Orlando Morando no primeiro turno, com mais de 50%. Nesse momento tem 70% dos votos válidos. Não pintou mais nenhuma cidade ainda aí, né, Carlos Carvalho? Por enquanto, não. Estamos aqui observando até o número de abstenção, Leandro, um número muito parecido com a da eleição passada, pelo menos nas primeiras parciais, cerca de 20%. Perfeito. E aí, quando tiver um número um pouquinho maior também, a gente passa pela questão dos vereadores, como a gente destacou aqui, porque sempre o vereador, como o Carlos e eu temos frisado aqui, até em respeito à nossa audiência rotativa também, exige uma cautela maior, tendo em vista que a gente não sabe quais urnas ou quais sessões de quais regiões já foram apuradas até esse instante. E a produção nos informa aqui, Carlos, mais um convidado no nosso cenário virtual nesse momento, saindo da Universidade Federal do ABC, vamos para o Centro Universitário da Fundação Santo André. Mais um especialista aqui conosco, o professor Frederico. O nosso convidado teve um probleminha aqui com a internet. Não tem problema. Vamos pedir aqui para a nossa produção dar o auxílio aqui. Agora voltou o nosso convidado. Agora ele vai conseguir falar conosco. Isso aí, ó. Professor Frederico Afonso Isidoro, professor de Ciência Política e Direito Constitucional, na parte da pós da Fundação Santo André. Professor Frederico, nos ouve bem inicialmente? Muito boa tarde, já boa noite, né? Passamos das 6 horas, obrigado pela gentileza. Só esperar um pouquinho para o professor ligar o microfone, porque o microfone segue aqui desligado. Coisa da tecnologia, gente, super normal isso acontecer. Então, ligado? Isso, agora está ligado, professor. Boa noite. Vamos, maravilha, boa tarde, boa noite. Então, meu agradecimento ao convite aí do Leandro, aos parabéns aí ao professor Diego Sanches pela fala aí agora que conclusa, e mais uma eleição, né? A gente, é ruim falar isso, que a gente não sabe o que se espera, né? Eu acredito que depois das eleições de 2018, qualquer questão em termos de ciência política, eu diria, não só nos Estados Unidos, já consolidado, mas no Brasil também ficou um tanto quanto difícil para os institutos de pesquisa, e a imprensa acaba indo nessa mesma esteira, é uma questão bem diferente. Em 2020, não só pela pandemia, mas essa esteira, igual já havia sido comentado aí, da questão do bolsonarismo, né, o que não se refletiu, de um modo geral, nos seus apoios, pelo menos é o que nós temos acompanhando, mas vamos ver, né, também estou acompanhando aqui algumas cidades, eu já havia até comentado com o Leandro, né, eu sou paulistano, eu leciono no ABC, tem exato 20 anos, tanto em Santo André quanto em São Caetano, não apenas então hoje na Fundação Santo André, mas eu lecionei na Universidade de Anhanguera de Santo André mais de 10 anos, na central de concursos de todas as unidades, mas ali em Santo André, em frente ao Paço, durante 11 anos, na própria USCS, na pós-graduação. Eu tenho um carinho muito grande aí pelo ABC. E eu falo que nós temos 3 tipos de eleições, né? A eleição da capital, as eleições da grande São Paulo e as eleições do interior. Hoje, eu trabalho em São Paulo, efetivamente, no ABC, na docência, mas eu moro no interior já há quase 10 anos, e as eleições do interior, elas são completamente diferentes do que é na capital e do que é na região metropolitana. Falo isso, fui candidato nas eleições passadas municipais a vice-prefeito numa cidade aqui no interior de São Paulo, então eu conheço a questão um pouco por dentro, e hoje minha esposa me dá a aliança no interior, acompanho muito de perto essa questão, né? Nós tivemos recentemente no jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano, alguma charge, alguma comparação na coluna do Estadão do Bolsonaro com o prefeito, o eterno prefeito de Sucupira, lá o personagem do Jorge Amado, na questão da vacina, né? Mas eu faço uma analogia, e eu diria que no interior me lembra muito Sucupira. Hoje, indo votar por volta das 11 e pouco, eu vi uma eleitora à minha frente, na maior universidade aqui na cidade, eu acho que o maior colégio eleitoral aqui na cidade que eu estou, e eu vi uma eleitora pegar um santinho no chão e colocar no bolso. Eu lembro, minha esposa estava do meu lado, ela falou assim, olha, se eu não tivesse visto, realmente eu não acreditaria. Provavelmente aquele santinho que ela pegou no bolso seria o candidato, foi o candidato que ela escolheu, né? A gente questiona tanto, igual estamos batendo papo, como é que está aí a apuração para prefeito?
mas quem fiscaliza o executivo, o controle político do executivo, a questão orçamentária, financeira e contábil do executivo é o legislativo. E nós não damos importância ao legislativo, né? Não tem debate do vereador. Quem serão os vereadores? Por exemplo, eu falo de uma cidade que tem 17 cadeiras, com quase 280 postulantes. Saíram várias reportagens ontem justa sobre quem é o vereador. Quando você volta, estou falando um pouquinho da capital, quando as subprefeituras, as 31 subprefeituras da capital, elas eram, vamos assim dizer, capitaneadas a cada nicho, ele faz uma replicação a cada legislatura pelo seu nicho. Então ele era vereador daquela subprefeitura ou daquela regional, né? Então eu posso citar nomes aqui, são pessoas que já estão fora da política. Minha família é da Zona Norte da capital, eu lembro do Vadir Mutran, anos e anos na Vila Maria. Bem então, lembrado. Assim, é fazer quase um reduto, né? Então, assim, ele é o vereador da Maria, ele não é o vereador da cidade de São Paulo. Né? E você já tem essa dificuldade de ver no interior, né? No interior ele acaba fazendo quase uma questão hereditária. O meu pai era vereador, eu sou vereador. Então, quando a gente vê sob o ponto de vista da ciência política, aquele nome mais conhecido, ele tende a se perpetuar, né? E as pessoas, nós temos isso no Brasil de não querermos votar nas pessoas que estão perdendo. Então, eu vi uma questão aqui muito rasteira no interior nas eleições de 2016, que acabou se repetindo de uma outra forma agora em 2020. Essa questão de você pulverizar a pesquisa mentirosa, chancela aí do Ibope, uma pesquisa não registrada. Então você varre uma cidade que é pequena, né? Eu estou numa cidade que tem 122 mil habitantes, 80 e poucos mil eleitores. Então você varre a cidade, é um dinheiro minoritário perto do que você gasta numa campanha. Você põe lá a gráfica e você varre, você lava a cidade com uma pesquisa fraudulenta, e aí você pega lá, o candidato fala assim, eu não vou votar, porque eu tenho a síndrome do terceiro mundismo. Diga. Perfeito. Não, só para concluir esse raciocínio, então ele não quer... Pois não. Não, fica tranquilo, só para a gente contextualizar aqui, porque tem muita gente, aliás, mais uma vez, agradecendo a todos que estão interagindo conosco, e tem muita gente aqui perguntando, olha, eu quero o resultado de São Caetano, quero o resultado de Santo André. Só para deixar claro, o Carlos e eu estamos aqui atentos ao aplicativo do resultado, etc. E até esse exato momento, só tinha saído São Bernardo do Campo e também Mauá, e ambas com um percentual muito pequeno, 0,13%. Na cidade de Mauá, o Átila pouco mais de 30%, isso. E em segundo lugar, tanto o Juiz João do PSD quanto o Marcelo Oliveira, os dois na casa dos 18%, confirmando aquilo que se projetava até então, mas é muito incipiente ainda, né? E assim que tiver mais novidades de São Caetano, de Diadema, de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, nós vamos trazer aqui, não é mesmo, Carlos? Mauá, vamos lá. Exatamente. Inclusive, no GC rotativo, vem passando as parciais que nós já anunciamos de Mauá e São Bernardo, ambas com 0,13%. Então, a gente mostrou no caso de São Bernardo, não tinham 200 votos somados, né, daqueles válidos, né? Então, calma, pessoal, uma coisa de cada vez, a gente vai atualizando. Quando tiver atualização, a gente para aqui a entrevista para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, professor, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Acho que a sua primeira colocação ela é bem engraçada, né? Nessa questão do candidato a vereador, né? Ele não é exposto, né? Não é um candidato que fica exposto o tempo todo, né? Às vezes ele pode até fazer campanha ao lado do candidato a prefeito, mas você só ouve, né? Parece que a gente só consegue se concentrar nas palavras do candidato a prefeito e não dá a valorização exata para esse candidato a vereador. O quanto que isso atrapalha no pós, né, na hora que nós temos os eleitos, o quanto isso atrapalha na hora de fazer a cobrança, essa coisa de não saber sobre aquele candidato que acabou sendo eleito vereador, vereadora? Saiu uma pesquisa recente perguntando para os eleitores se eles sabiam quem eles votaram, tanto para vereador quanto para deputado federal, deputado estadual e senador, né? A grande verdade é o seguinte, para o legislativo não se dá importância devida, quando eu falo não se dá de um modo geral, né? Não dá para, não é que nós aqui que estamos lidando com isso não nos damos, de um modo geral não se dá, e é interessante como na primeira oportunidade o candidato do
poder legislativo, ele tenta migrar também para o executivo. É uma questão interessante a quantidade de deputados, de vereadores, que querem, então, ser prefeito. Principalmente deputado, porque ele não perde o mandato dele como deputado estadual, deputado distrital ou deputado federal, e ele sai candidato, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, com a Joyce Hasselmann, né? É muito ruim isso, dele não ter voz. Com essa nova regra eleitoral de você não ter mais a coligação no legislativo, isso em apenas na majoritária, no executivo, e a coligação mínima, né, que é só do prefeito e do vice-prefeito, ou seja, ou ele tem uma chapa pura, ou ele tem uma coligação de 2 partidos. Então, muda muito essa questão do quociente eleitoral, do quociente partidário. Eu acho que vai ser uma questão muito interessante a ser vista. Quando o prefeito sai, e a gente discutia muito isso, né, que aquele candidato a vereador que ele não está coligado a um candidato do executivo, ele tem pouquíssima chance, a não ser que ele já tenha um reduto, um nome muito consolidado ali naquela cidade, porque ele de um partido que não desponta ali na frente como um puxador de votos, porque o puxador de votos agora vai ser o executivo. Era o contrário antes, né? Os vereadores acabavam dentro do seu nicho fazendo sendo os puxadores de voto do prefeito. Eu preciso dos candidatos a vereador. Agora ficou o contrário, porque o candidato, com a pandemia, você já não teve corpo a corpo. A gente viu alguma questão de comício, de carreata, de passeata, tal, mas não se compara, claro, pelas últimas eleições. E o que acontece? O candidato a prefeito, ele acaba saindo com vários candidatos a vereador ao seu lado. Né? Ele não pode efetivamente pegar um cara pela mão e falar assim, não, isso aqui é o meu candidato a vereador. Ele tem que gravar um vídeo, ele tem que sair por todos os partidos. Se ele tiver uma coligação, ele tem que falar por 2 partidos. Então ele tem dezenas de candidatos à vereança, né? Não há um privilégio. Então, assim, hoje a gente fala que, antes a gente falava das bases. O vereador tem as suas bases. Hoje o vereador, o novo, e aqui não usando o novo do novo, todo dia é uma questão nova, mas hoje ele tem as redes. E a grande dificuldade é você apontar o que as redes efetivamente se convertem em votos. Quantos likes se convertem efetivamente em votos, né? Porque nós temos essa visão da eleição presidencial, principalmente, que tem uma série de questões, talvez fique fácil hoje nós analisarmos depois que tudo ficou pronto, mas quando você tem institutos de pesquisa apontando 0,2 para o Witzel, você não apontando o Zema em Minas, você apontando o Eduardo Suplicy eleito senador, a Dilma eleita senadora em Minas, você apontando o Major Olímpio aqui no estado de São Paulo em 4º lugar, o comandante Luiz Carlos de Santa Catarina não eleito. Então, assim, você fala assim, nós estamos perdidos, né? Então, fica fácil hoje nós sentarmos e falarmos assim, olha, realmente, foi uma bagunça, a gente não sabe, foi a rede social. Mas a grande verdade, assim, qual é a força dela, efetivamente? Né? Essa eleitora que eu presenciei hoje, indo votar umas 11h30 da manhã, ela pegando um santinho no chão jogado ali e sujando a rua. Será que ela não viu rede social até então? Será que ela não viu o Instagram? Será que ela não recebeu um robozinho ali do WhatsApp de alguma forma? Né? Porque o horário eleitoral, qual é a força da TV? Ainda teve o horário eleitoral? Por exemplo, aqui no interior, eu lembro que a babá aqui, eu tenho um bebê e uma criança de 2 anos, ela falou assim, eu não vi a sua esposa lá na TV, no horário eleitoral, então esperou para ver, e o fato de ver isso representa um voto. Então, assim, eu acredito que os cardeais de sempre, os nomes fortes, eles acabam liderando aí 50%, 60% das cadeiras à vereança, né? Voltando para o executivo, quando a gente fala, por exemplo, em São Bernardo do Campo, Orlando Morando, puxa, eu trabalhei tanto tempo, estou no ABC, é um nome que é sempre relembrado, é um nome que é conhecido, da mesma forma quando você vê em São Caetano, a questão do Auric que está sob júdice, poxa, mas foi secretário no PSDB de esportes, foi prefeito uma vez, foi prefeito a segunda, volta a ser prefeito. Então, esse outsider mesmo, como aconteceram, como esses novos aconteceram nas eleições para 2018, né? E aí parece uma questão estranha, né? Eu acabei falando do Witzel, eu acabei falando do comandante Luiz Carlos Santa Catarina, os dois afastados pelos seus órgãos legislativos de fiscalização, dá até a impressão, do cara é um outsider e não deu. Não, pode ver que o Zema, minha família é mineira, o Zema vai mandando bem em Minas Gerais, né? Mas é difícil demais um vereador que é de fora, tal, e o dinheiro por si só, às vezes, ele não resolve. Quando você fala num aporte do fundo partidário, voltando então agora ao executivo, você veja que a Joyce Hasselmann, ela teve um dos maiores aportes
de fundo partidário do país. Acho que o terceiro ou quarto aporte, algo em torno de 5, 6 milhões. Né? E ela está com traço. Né? E o Bruno Covas, no país todo, foi o que teve o maior aporte, quase chegando a 11 milhões de reais nesse sentido. Então, essa força financeira também, que ela é significativa, né? Então, talvez na questão da Joyce, não, nós falamos há pouco aí sobre o bolsonarismo, então o rompimento dela pode também ter enfraquecido essa força, foi a deputada federal mais eleita, com o maior número de votos no país, e perdeu essa força, né? Então, assim, eu acho que essa eleição ela vem para dar uma estabilizada do que nós teremos daqui para frente, pelo menos a meu ver. Claro, a gente vai acompanhando a todo momento o que vai acontecer, quem vai ganhar, se essas pesquisas terão ou não terão a credibilidade. As pesquisas apontaram a Hillary Clinton como vencedora, ela teve mais votos, o Donald Trump acabou ganhando, as pesquisas apontavam o Joe Biden com 7, 8 pontos à frente, então me parece que agora a pesquisa então acertou efetivamente nesse voto, nesse sistema eleitoral um pouco mais complicado dos Estados Unidos. Agora, vamos ver aqui realmente, principalmente aqui no estado de São Paulo, o que vai apontar no nosso ABC, na capital e nas grandes cidades do interior, né? Pois é, e professora, a gente até estava falando aqui anteriormente, repetindo para quem está nos acompanhando, né? Até este exato momento, 6h27 já da noite deste domingo, nós temos só 2 cidades das 7 do ABC com início da apuração até o momento, São Bernardo do Campo e Mauá, e na medida que for atualizando, o Carlos e eu vamos trazendo aqui para vocês, a gente acompanha o aplicativo oficial, o aplicativo Resultados, está o aplicativo aqui, de São Bernardo do Campo, que a gente falou agora há pouco. Então, nós vamos acompanhando e trazendo aqui para vocês, na medida em que for atualizando. Claro que a gente vai... Regiane, até está perguntando como é que está a apuração. No caso de Mauá, a primeira parcial e de São Bernardo, as 2 parciais que saíram até o momento, estão no nosso GC rotativo aqui, esse letreiro em movimento. A gente está atualizando com os números até o momento de Mauá e de São Bernardo, mas ainda números muito incipientes, apenas 0,13% das urnas apuradas. Agora, o senhor falou, professor, a respeito de recall, de candidatos que já são consagrados. O que é possível a gente explicar a respeito do Celso Russomano? Até perguntava para o professor Diego anteriormente, foi quando saiu a pesquisa Ibope Boca de Urna. A pesquisa Ibope trouxe uma surpresa em relação ao segundo colocado, porque todas as pesquisas até então indicavam uma folga, uma vantagem de Bruno Covas na liderança, garantido no segundo turno, alguns até mais otimistas, idealizando uma vitória do Bruno Covas no primeiro turno, a exemplo do que aconteceu com o João Dória em 16, mas a pesquisa de Boca de Urna traz o Bruno Covas com 33% e o Boulos com 25%, consolidado em segundo lugar. Márcio França em terceiro com 13%, Celso Russomano, Arthur Duval, Mamãe Falei, e o Gilmar Tato, cada um com 8%. Chega a surpreender esse resultado em São Paulo, e o que justifica, de novo, o derretimento de Celso Russomano? Bom, primeiro quando a gente começa a entender como é que funcionam as pesquisas, né? E o que eu vou falar aqui, mas não é rural. Ele faz uma pesquisa aberta. O que é uma pesquisa aberta? Então eu pego, por exemplo, em São Caetano, eu faço uma pesquisa pela cidade toda. Então eu sou o candidato X, e aí eu observo que eu estou bem nos bairros A, B e C, e estou muito mal nos bairros D, E e F. E aí o que acontece? Eu não registro essa pesquisa, esse é um órgão meu, eu pago, minha coligação paga. E aí eu faço uma pesquisa setorizada. Eu faço uma pesquisa naqueles bairros que eu estou bem. E aí o que acontece? Eu peço para registrar. Então, empresa idônea e tal, eu peço para registrar. E aí você começa a ver que todo mundo está sempre muito bem, todo mundo está em primeiro, né? Todo mundo está disputando, e às vezes o juiz eleitoral ele não homologa, ele acaba sendo provocado aí pelo Ministério Público ou pelas coligações para que você realmente não tenha o registro e a divulgação dessas pesquisas. Eu acredito que muito acontece isso do Celso Russomano, porque deve ser a terceira, a quarta eleição, né? Que ele queima a largada, ele desponta e vai realmente derretendo. Não acredito que o derretimento, terceira eleição, não acredito que o derretimento do Celso Russomano se deva ao abraço do presidente Jair Bolsonaro. Não acredito. Eu acho que é uma coincidência infeliz, talvez não teve o alavanque, né? Então não teve o fortalecimento na sua candidatura como se esperava,
né, essa onda bolsonarista, né, que nomes que nunca ouviram falar, então vamos embora, abraçou o próprio governador João Dória, quando utiliza o Bolsonaro. Por outro lado, eu vejo em São Paulo grande surpresa, porque o João Dória perdeu em São Paulo para governador, né, ele perdeu. O que levou João Dória à vitória foram 644 municípios, e não a capital, o município com maior colégio eleitoral. Eu não vejo como surpresa o derretimento do Celso Russomano. Não vejo. É uma pessoa de televisão, é um cara muito bem votado para deputado federal, se eu não me engano, na penúltima, não na última, mas na penúltima eleição ele tinha perdido pelo fenômeno, que foi o primeiro fenômeno do Tiririca, porque ele seria aí o segundo mais votado, insisto, eu acho que essa análise das últimas eleições, elas ficaram estranhas, né? O Eduardo Bolsonaro foi o mais votado aí na esteira do seu pai, mas eu não vejo como então, surpresa mas só o derretimento. Um eu vejo aqui, como professor. Mas só para fazer um parênteses, nessa questão do Celso Russomano, em 2014, o senhor lembrou bem, ele foi o deputado federal mais votado do país, 1,5 milhão de votos. Aí, em 2018, ele foi reeleito com 500 mil de votos, ou seja, caiu 1/3 o eleitorado dele. E a gente pegou aqui em 2016 para prefeito de São Paulo, o Celso Russomano teve 789 mil votos, ou 13% do total dos votos válidos. Até agora está mostrando algo em torno de 8% a 10%, ou seja, significa que ele vai ter menos voto agora do que ele teve em 2016, se esse menos resultado votos continuar nessa velocidade. A gente pode dizer que ele vai ter sérios problemas para tentar uma nova reeleição em 22 para a Câmara dos Deputados, ou a gente pode cravar que a população enxerga ele como legislador e não como executivo? Eu acho que a população enxerga ele pelo tá bom para ambas as partes. Enxerga-o como um grande apresentador de uma mediação comunitária, como talvez um conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, como um programa de expressão daquilo que ele baliza, se não me engano, na Rede Record. Eu acho que é o que leva. Não acredito que ele tenha dificuldade para se reeleger. Né? Não acredito, porque aí você vem com coligação, vem com uma série. Eu sei que não tem essa coligação como antes, mas ele tem essa força. Eu acredito que ele consiga. Esse derretimento de votos dele, também a gente tem um fenômeno, eu não lembro agora de quantos milhões o Eduardo Bolsonaro teve, né? Então, o Eduardo Bolsonaro ele teve uma capilaridade pelos 645 municípios do estado de São Paulo. Mais votado, né? Do estado de São Paulo. 1 milhão, isso, então são quase 2 milhões. É claro que ele foi ganhando voto de vários nichos, né? Dessa parte, vamos assim chamar, dessa ala mais conservadora. Eu acredito que o Celso Russomano se reeleja porque ele acaba esquentando, né? Uma outra briga. Mas para o executivo talvez tenha que ter a humildade de falar assim, olha, depois de 2, 3 não é mais para mim e vou seguindo fazendo o meu papel, que é válido, aqui representando um dos 70 deputados federais do estado de São Paulo. Para mim, a grande surpresa é o Guilherme Boulos. Para mim, o Boulos é uma surpresa a ponto, assim, muitas vezes perguntando, nós estamos aqui num ambiente de, vamos assim dizer, de bate-papo, eu falava assim, não consigo acreditar nessas pesquisas do Instituto Datafolha, do UOL, porque justamente são órgãos já de centro-esquerda, sempre deixaram bem claro, a Folha de São Paulo, então eu sempre enxerguei, posso estar mordendo a língua daqui a alguns minutos quando conclusa a apuração, eu sempre enxerguei talvez uma força no nome do Boulos para fazer o Bruno Covas eleito, né? Então, assim, não é surpresa do Celso Russomano não ir ao segundo turno, mas para mim o será do Guilherme Boulos no segundo turno, sim, porque você pega a eleição passada, né? Principalmente na capital, que foi ou de centro-direita ou de direita, né? Quem elegeu o Dória nas últimas eleições foi o Jair Bolsonaro, não foi por ele mesmo, né? O PSDB não ia para o segundo turno para a eleição estadual, não sei quantas eleições, né? Então, e ele perdeu do Márcio França ali no aperto. Se o Márcio França abre a boca e abraça o Jair Bolsonaro de alguma forma, eu acho que nós teríamos hoje um outro governador e o Márcio França não seria candidato aqui a prefeito. Tá. Então eu não vejo como surpresa o derretimento. Professor, só para o Carlos dar sequência aqui, falando a Tatiane Nascimento, Luísa Gonçalves, o Geraldo Vieira, a Regina Maria, muita gente perguntando, e os vereadores de Santo André? Gente, até o momento, até acabo de ver reportagem aqui também, o Carlos e eu olhando o computador, olhando a televisão, o site do TSE está com instabilidade. E, claro, não é difícil imaginar o Brasil inteiro acessando, né? Então, até o momento aqui no ABC, só São Bernardo e Mauá
tiveram o início da apuração em um percentual muito, mas muito irrisório, 0,13%. Então, na medida que for atualizando, a gente traz aqui para vocês, tanto de prefeito quanto de vereador. Ok, Carlos? Exatamente, Leandro. Eu estou atualizando a todo momento aqui, dando F5 em cada página de cada cidade, inclusive de São Paulo, e não saiu do marasmo, né? Tem muita gente que fala, tenta acompanhar no outro site, mas todos os sites que estão mostrando algum tipo de apuração diretamente estão conectados com o site do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, se não houver atualização do site do Tribunal Superior Eleitoral, automaticamente não tem atualização do site, dos outros sites, dos outros portais que estão fazendo a apuração. Então, só para que todo mundo tenha um pouquinho de noção do que está acontecendo, tá? Então, nós dependemos exclusivamente do que está acontecendo em cada município. Mas como você vê aí embaixo, até para reforçar o resultado aí parcial de Mauá e de São Bernardo, então vai passar de novo aí a apuração de São Bernardo, embaixo 0,13% das urnas apuradas. Em primeiro lugar, o prefeito Orlando Morando, do PSDB, com 70,06%. Em segundo lugar, Luiz Marinho, do PT, com 14,37%. E em terceiro, Rafael Demarque, do PSL, 7,19%. Em Mauá, por enquanto, o mesmo percentual, só Leandro para completar. Em Mauá, 0,13% das zonas apuradas. Em primeiro, Átila, do PSB, 39,31%. Em segundo, Juiz João, do PSD, 18,97%, e em terceiro, Marcelo Oliveira, do PT, 18,62%. E só para mostrar, porque tem muita gente perguntando, em que pese ser ainda um extrato bastante reduzido, só para você ter uma ideia, né? Vou mostrar de vereador como é que está em São Bernardo, com 0,13%, porque quero chamar a atenção de uma coisa aqui, né? Ó, São Bernardo do Campo, 0,13% das urnas apuradas, o Carlos acabou de mostrar o resultado e está passando no GC rotativo. Mas, Carlos Carvalho, tá certo que é muito, muito longe ainda. Nós estamos aí com uma caminhada toda pela frente. Mas, por exemplo, o Peri Cartola já tem 11 votos nessa pequeníssima primeira parcial. E o Peri Cartola, é bom lembrar, foi o vereador mais votado da última legislatura em São Bernardo do Campo, com 7.500 votos. Então, não é difícil imaginar que o Peri Cartola, a se confirmar no restante da apuração, a largada dele, é possível imaginar que ele tenha novamente uma votação expressiva em São Bernardo do Campo. Peri Cartola, que é atualmente vereador pelo PSDB. Não dá para cravar que ele vai ser o mais votado ou o segundo mais votado, mas já dá para imaginar pela largada que ele caminha para ter uma reeleição aparentemente tranquila em São Bernardo do Campo. Da mesma forma, outros nomes conhecidos que estão aí entre os primeiros. O vereador Hiroyuki Minami, também é do PSDB, aparece aí na 4ª colocação até agora. Toninho Tavares, que também atualmente é vereador pelo PSDB. Dr. Sakamoto, do PSDB, que ficou suplente na última legislatura. O coronel Carlos Alberto, que é do MDB, foi secretário de Segurança e deixou a secretaria para disputar a vereança. O Danilo Lima, que é um nome muito aguardado, que é vereador, candidato a vereador pelo PSDB, parente do vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima. Aí você tem o bispo João Batista. Então, são alguns nomes que aparecem nesse momento, mas, repito, ainda é uma votação, um extrato muito pequeno, tanto que o Peri Cartola, que aparece em primeiro, ele tem 11 votos, ou seja, é uma votação muito pequena, foram computados 190 votos apurados até agora em São Bernardo do Campo, dos 6 mil, mais dos 600 mil eleitores aptos ao voto em São Bernardo. Carlos. Muito bem, só para trazer também os números de Mauá em relação ao vereador, novamente, por enquanto o líder é o Leandro Souza, do PSD, seguido pelo Ageu Lobo do Podemos, a Gabriela Torres, da Unidade Popular, Alessandro Martins, do PDT, e em quinto lugar o Renan Pessoa, do Avante. Então são os vereadores de Mauá mais votados por enquanto. Lembrando que no caso de Mauá, 358 votos apurados para vereador até o momento. Em São Bernardo, deixa eu ver, São Bernardo 190. Então, pessoal, imagina, é um número bem baixo de votos apurados para vereador em cada cidade. Agora, só uma curiosidade, né, Carlos? E o professor também está nos acompanhando, o professor Frederico, e você que interage conosco. Já no caso de Mauá, a gente tem quase que o dobro de votos de São Bernardo do Campo, ainda uma parcela pequena, mas são 358 votos.
E estou vendo aqui entre os candidatos a vereador, Carlos, diferente de São Bernardo, que a gente tem nomes conhecidos já figurando logo nessa largada, em Mauá, o primeiro nome conhecido, ou seja, de quem já tem mandato, ó, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, que é o Ivan, do PSB. É o primeiro dos atuais vereadores que aparecem na lista. Os 9 primeiros, neste momento, bem no início da apuração, são nomes novos. Por exemplo, a Gabriela Torres, que é da Unidade Popular, é um partido que está disputando aí pela primeira vez a eleição, tem a candidatura da Amanda Bispo em Mauá, ou seja, podemos ter surpresas aí na cidade de Mauá no que diz respeito à renovação da Câmara Municipal, Carlos. Vamos ver, né? Porque por enquanto o número é muito pequeno, né? A gente não sabe de qual sessão está sendo apurado, então até dizer qualquer coisa pode ser bem complicado para a gente. Professor, essa eleição a gente está tentando colocar aqui qual é a influência da pandemia do Covid-19 nessa eleição. Na votação em si hoje, né, até conversávamos com o professor Diego na primeira parte do nosso programa, nesse dia de hoje não está tendo nenhum tipo de grande problema, né? A gente viu até uma certa naturalidade na hora de fazer a votação na urna, mas a gente sabe que teve influência na hora de escolher o voto, né, na hora da decisão do voto. Dá para mensurar isso e, de alguma forma, o fato do presidente Bolsonaro ter sido negacionista dessa pandemia também atrapalhou os candidatos que resolveram usá-lo em suas campanhas, professor? Bom, vou de trás para frente, Carlos, se você me permitir. Eu acho que realmente a questão do Bolsonaro, eu que sou, como eu falei, eu sou pai, eu tenho um bebê, eu tenho um garoto, eu tenho um de 18, um de 2 e um de 6 meses. Então vai sair uma vacina, não sei para quê, eu vou falar assim, eu não vou vacinar meus filhos. Não existe, né? Quem é pai fala, não vou vacinar, não tem, né? Eu respeito muito o presidente, quando ele até falou, esqueci o nome do cachorro dele, falou que vacina aqui só no cachorro, mas fica difícil quando você tem um telhado de vidro muito grande, no caso dele, né? Isso realmente atrapalha, porque basta você falar, então você está com o presidente e você é contra a vacina. Então, eu acredito que todos os candidatos acabaram evitando essa questão de colar a imagem, né? Eu tinha um dos livros que acabei lançando a semana passada, e ele foi prefaciado aí pelo ministro Jorge, que era o ministro da Segurança, ele está indo para o TCU, e a gente estava conversando a semana passada, e estava agendado aí para Brasília, talvez até desse uma palavrinha com o presidente, a sala dele ao lado, eu até brinquei com a minha esposa, né? Porque após as eleições. Eu falei, se eu conseguir falar com o presidente, você quer um oi, quer que ele fale assim, olha, eu estou desejando aqui meu apoio e tal, é difícil alguém falar que não quer, talvez uma ala realmente da esquerda falar que não quer, mas assim, eu acho que evitaram, né, esse imã desta onda, abracei o nome e estou eleito, né, o candidato ele pode colocar o nome que ele, segundo a lei, do que ele é conhecido naquela comunidade. E a quantidade de pessoas que colocaram o sobrenome Bolsonaro, tinha até um candidato no Nordeste de esquerda, acho que era até do PSOL, então assim, não dá para falar que essa questão de alinhamento com o nome do presidente seria um afundamento natural da candidatura. Insisto, já falei, não acredito que o derretimento da candidatura do Celso Russomano tenha sido por causa do apoio, do pseudo-apoio do presidente. Com relação à pandemia, a pandemia ela evitou, de um modo geral, os churrascos, né? Essas reuniões, porque o celular ficou uma arma muito grande. Então, os churrascos, né? Os churrascos tão comuns aqui no interior, então isso aí evitou muito, né? Tem um churrasco disso, é interessante que o eleitor, ele é eleitor de todos os churrascos, né? Ele vai no churrasco, tem alguém patrocinando, então é uma questão, Leandro, assim, no interior, a conta não fecha, né? Eu vou ter 2.000 votos, isso é uma questão expressiva aqui no interior. Aí o outro candidato vai ter 2.000 votos, o outro vai ter 3.000 votos, vai faltar eleitor, né? Você soma, você tem 80 mil eleitores aqui onde eu estou, você soma das 200 mil votos. Eu acho que a pandemia atrapalhou muito, em que pesa a proibição da lei, essa questão de showmício, como havia antes, mas você acaba tendo aquela aglomeração, né? Então ficou uma questão mais tímida, né? De você que pregou. Eu estou numa cidade que o prefeito pregou fechamento, foi muito na linha aí do governador, não é um prefeito do PSDB, foi muito na linha do governador Dória. Então, de repente, o cara começa a pregar de várias questões de ajuntamento, de aglomeração,
ele cai por crédito de toda aquela restrição e consequência na economia que a gente teve com o fechamento do comércio. Então, a pandemia, eu penso que ela atrapalhou muito. Se o microcomerciante ele enxerga, não sob o ponto de vista de saúde, de questão sanitária, ele enxerga apenas e tão somente que o comércio dele está para fechar ou falir por causa do ato pessoal do prefeito tal, esse prefeito, que se porventura é candidato à reeleição, ele tem a ideia de fazer o seu sucessor, não tem a dúvida que a pandemia, para quem está na situação, ela foi uma carga muito mais pesada. Diferentemente, por exemplo, falar de uma cidade de Atibaia. Atibaia teve um prefeito que entrou com uma medida judicial, como outras cidades entraram. Eu escrevi alguns artigos nesse sentido. Ele enfrentou, entre aspas, o governador e, por ordem judicial, ele conseguiu administrar da forma como ele entendeu. Eu não lembro agora, me perdoe o nome do prefeito lá de Atibaia. Mas ele administrou da forma como ele conseguiu. Então, ali, se ele é candidato à reeleição, a pandemia o favoreceu porque ele segurou, se não me engano, até ele é médico, ele segurou o comércio da forma como ele achou necessário, não fechou, fez um controle de acesso a alguma questão, mas aquela, entre aspas, portinha se manteve aberta. Agora, aquele prefeito que realmente bateu no peito e falou, vai fechar e ponto final, não tem como um comerciante votar nele. Mesmo tendo toda uma questão de justificativa sanitária, é você buscar uma interpretação que muitas vezes o eleitor não tem. Né? Nós vivemos, eu lembro de uma frase do José Wilker, falecido, quando foi filmar, não lembro, no interior do país, ele falou assim, olha, eu vejo 3 Brasis, um Brasil miserável, um Brasil muito miserável e um Brasil extremamente miserável. Né? O Brasil não é o Sudeste, o Brasil não é o ABC, ainda mais o trio forte, o Brasil não é, eu estou numa cidade próxima a Campinas, que é uma cidade rica também, eu digo também porque eu entendo que São Caetano é uma cidade muito rica, Santo André e São Bernardo também também o são. Então o que acontece? Não é essa visão. Né? Você querer buscar a intelectualidade, você querer buscar essa visão técnica difusa do eleitor é de uma primaridade muito grande. Né? Aqui o cara, um linguajar muito popular, ele vende almoço para pagar a janta. Então se o comércio dele foi fechado, ele vai pôr na conta do prefeito, ele não vai pôr na conta do pandemia, mas é o efeito consequencial e cascata da pandemia. Então a pandemia afeta diretamente sim, né? Principalmente em cidade pequena, a possibilidade dele ter essa reeleição, ela é muito complicada. E me surpreende novamente São Paulo elegendo, ou colocando no segundo turno, o Bruno Covas, que teve essa oscilação, insisto, né? Vai abrir a escola, não vai abrir a escola, porque não é matemática, não estou aqui defendendo o Bruno, não sou médico, sou da área do direito, mas assim, é muito difícil, né? Abre e fecha, vai colocar, não vai colocar. Mas é um cara que está indo para o segundo turno de uma forma muito tranquila. Né? Em Jundiaí, uma cidade próxima aqui também, tende a acontecer do prefeito atual Luiz Fernando, que é do PSDB, ser reeleito no primeiro turno. Fechou o comércio, entrou em quarentena, a grande Campinas, a região de Campinas. Então, assim, você veja que não tem uma base homogênea para te falar, né? Olha, a cidade fechou, o prefeito ele está perdido. Mas não é bem assim. Qual que é o histórico? Quem que era o prefeito anterior? O que fez, o que não fez? Mas em cidades menores, a quantidade de porta fechada põe na conta da pandemia, põe na conta do prefeito atual. Você pode ter certeza. Eu vejo como efeito cascata isso da pandemia. Por enquanto, pelo menos nas 2 parciais que nós temos, o caminho está sendo até favorável aos atuais prefeitos. Né? O Átila ainda para o segundo turno, a princípio, com o juiz João, e em Mauá e em São Bernardo, a vitória em primeiro turno do prefeito Orlando Morando. Só para falar uma coisa para o pessoal aqui, antes de passar para o Leandro, eu pergunto da pandemia numa questão, lógico, de influência política, porque muitos acreditam, né, a gente foi conversando ao longo da campanha eleitoral, que muitos acreditam que essa campanha, além de ser uma escolha, né, de quem vai ser o prefeito ou prefeita, quem vai ser vereador, quem vai ser vereadora, também é uma espécie de referendo em relação a quem cuidou, quem não cuidou bem em relação à pandemia. Né? Então, só para trazer isso. E em relação à vacina, até que o professor colocou, gente, é claro que nós temos que esperar os cientistas falarem. Se os cientistas disserem que tem uma vacina ou várias vacinas que estão aptas para os seres humanos para tomar e que vão nos proteger da Covid por algum tempo, é claro que o óbvio é que nós temos que tomar. Assim como muitos tomaram da H1N1 quando teve a campanha, assim como
temos que tomar da polio, do sarampo, da febre amarela, são vacinas que estão para nos proteger. Duvido que alguém não queira se proteger de qualquer doença que seja, né? Se tivesse uma vacina no mundo que protegesse contra todas as doenças de uma vez, formaria fila nos postos de saúde para a gente tomar essa vacina. Infelizmente não existe, né? Então é só para tomar essa noção aqui de todo mundo e reforçando a informação, gente. O site do TSE, pelo menos o sistema de votação, vem tendo estabilidade. Então, por enquanto, fora o 0,13% de Mauá e o 0,13% de São Bernardo, de urnas apuradas, nas demais cidades, por enquanto, não teve atualização, não saiu do zero. Assim que sair, nós vamos colocar aqui à disposição de vocês. Leandro? Perfeito. Professor Frederico Afonso Isidoro, ele que é o titular de Ciência Política, Direito Constitucional de Posse, lá no Centro Universitário Fundação Santo André. Professor Frederico, obrigado pela gentileza, brilhantando aqui com o conteúdo, e em seu nome mandar um abraço a toda a direção e também, principalmente, aos universitários, pessoal que está no dia a dia da Fundação Santo André. Professor, forte abraço virtual, até a próxima. Se Deus quiser, obrigado. Um abraço, bom trabalho a todos aí, bom acompanhamento das eleições. Perfeito, vamos lá. Carlos, aproveitando aqui, como tem muita gente aqui perguntando, e é claro,